Família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse aqui é um dos capítulos mais longos que tem no Evangelho. Vou ler os tópicos para vocês. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, e nas instruções dos espíritos, bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e verdadeiro cilício. É bem longo, tem bastante tópicos, e todos eles vêm nos esclarecer a respeito das aflições, dos motivos, dos porquês de tantas aflições, e deixando um adendo neste capítulo, porquê de tantas aflições na Terra, porque é uma terra de expiação e prova, né? Não é uma terra, um mundo feliz, não é um mundo regenerador ainda. Então tem muita aflição e muita prova aqui, muita expiação. E a gente compreende o porquê de nossas aflições. A Umbanda nos ensina, nos direciona isso, a fazer melhor as nossas escolhas, a procurar sempre o caminho do bem, a procurar nos conhecermos, a nos limparmos, né, dentro, melhorar nossos pensamentos, nossas vibrações e ativar nossa gratidão, nossos sonhos bons, né, assim. E mesmo andando em busca do caminho do bem, o homem não deixará de passar por provas, não deixará de passar por expiações que são necessárias para ele. Quanto mais provas e mais expiações o espírito experimenta aqui na Terra, é um indício de que mais imperfeito ele é, tá? Então nós temos o livre-arbítrio e somos portadores de uma capacidade incrível de criação, tanto para o bem, tanto para o mal. E aí, o nosso livre-arbítrio é o nosso direito de escolha. Eu decido o que eu acho que é bom para mim, né? Só que pela inconsequência, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho e, enfim, as escolhas nem sempre são as mais certas. E causamos muitos problemas para as outras pessoas e, consequentemente, para a gente mesmo. Como nada passa impune da lei de Deus, cedo ou tarde esse espírito será convidado a experimentar as aflições da terra, para que ele se depure de tudo que ele cometeu de erro. E então a gente, aqui na terra, a gente vê uma criança, um espírito puro, um ser angelical, não é assim? Dócil, inocente. E às vezes vemos acidentes terríveis, situações complicadíssimas de estupro, de assassinato, enfim. E nós não compreendemos. E muitos erguem a voz gritando: Deus é injusto, que Deus abandonou, o porquê que Deus deixa que isso aconteça. Então Deus não é todo bom. E não compreendem o porquê que isso acontece. Na nossa Sagrada Umbanda nós compreendemos a eternidade do Espírito, a lei de causa e efeito, ação e reação, e tudo aquilo que o Espírito promove numa vida de ruim para outra pessoa, cedo ou tarde ele vai voltar para essa terra de expiação e prova e vai passar por aquilo que talvez ele tenha cometido. Pelo olhar da carne, da matéria, atrocidade terrível, não isenta o conhecimento espiritual que a gente tem da vida eterna, das leis, né, que regem tudo, não isenta a gente de sofrer, de se compadecer, mas nós compreendemos os porquês. Quantas e quantas histórias tem em psicografias de pessoas, de crianças que faleceram
em causas trágicas, em situações horríveis. E numa explicação, esse espírito vem dizer: acalma o coração, mãe e pai, porque eu escolhi passar por isso. Porque eu cometi talvez esse delito e eu escolhi passar por essa prova a fim de que eu me depure espiritualmente. Então a gente olha uma criança e não compreende que ali, naquele corpinho de um bebezinho, de um ser, de um anjinho inocente, habita um espírito que talvez seja milenar e que muitas coisas esse espírito já experimentou, tanto boas como ruins. Cabe a orientação nossa hoje a responsabilidade dos pais, que tem aqui também no Evangelho, sobre o encaminhamento, o direcionamento e a atenção para os caminhos que esse espírito se desenvolvendo tende a ir. E então cabe ao pai e à mãe corrigir, a fim de que seja direcionado sempre para o caminho do bem. Mas nem sempre isso acontece. E talvez novamente esse espírito volte a caminhar para o mal, se desviar do caminho do bem e produzir novas provas e novas expiações para ele mesmo, num porvir. Não tem como a gente julgar certo ou errado, porque o que muito acontece hoje na Terra é um mata o outro. Então houve um homicídio ali. E aí, se a gente for estudar a fundo, né, e quando essas histórias vêm através do plano espiritual pra gente, às vezes o que morreu não era um inocente. Ele foi protagonista de uma situação semelhante a esta, tirou a vida do outro, e o outro nessa encarnação, quando encontrou, não suportou e se vingou. E aí entra os ciclos kármicos, né? Os ciclos reencarnatórios, a fim de que esses espíritos se depurem junto, aprendam a lei de amor, do perdão e do auxílio. E aí a escolha, livre-arbítrio. Quem escolhe o caminho somos nós. Nós temos toda a capacidade de criar coisas boas e toda a capacidade de criar coisas horríveis. Quem muito ama, muito odeia. A gente tem que compreender que somos seres espirituais capacitados com virtudes maravilhosas e com defeitos monstruosos, porque são os antônimos. Então, quem dá a sua vida por outra pessoa, quem tira da boca para dar para outra pessoa, para auxiliar o próximo, quem muito ama, é um poço de bondade. Uma pessoa que incapaz de fazer mal para uma formiga. Ela, do lado negativo, é um monstro. É um monstro. Porque são os antônimos. Semelhantes, iguais, semelhanças iguais. É muito, é muito. É pouco, é pouco. Então, quem muito ama, também muito odeia. A escolha que ele fez é do bem. Porque o bem e o mal é uma escolha. A gente, sendo consciente disso, sabemos que temos capacidades destruidoras dentro de nós. Só que a gente tem que se atentar e se vigiar, porque tudo que eu usar dessa força destrutiva para mim ou para com o próximo será um delito. E eu estarei plantando uma semente que eu vou colher ela, cedo ou tarde. Ela vai voltar para mim, porque ninguém vai retirar ela do solo. Então, ainda que eu passando por uma situação complicada, difícil na Terra, não é que eu tenha que deixar de buscar o caminho do melhoramento, a fim de que eu resolva as situações, os meus problemas, sem te falar, não, é a lei de causa e efeito, vim para sofrer mesmo. Não, não é assim. Não é assim que as coisas acontecem, tá? Muitas provas nós atraímos para a nossa vida nesta mesma encarnação. Nesta mesma encarnação. E diante de uma aflição, de uma prova, de uma situação difícil, se a gente fizer uma análise e não encontrar nessa vida a plantação de tal coisa, a ponto de ser correspondente ao que eu esteja passando, com toda certeza em outras vidas terá a explicação. Porque o acaso não existe. Ninguém é o umbigo do mundo que veio para a Terra só para sofrer. Todos